Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Quando você realmente para de ligar, quando você decide não reagir mais, o narcisista não simplesmente aceita e segue em frente. Ele entra em ação. E não é por amor, é por controle. O narcisismo não suporta perder influência sobre alguém que antes reagia a cada movimento. Aqui vai a parte polêmica. O narcisista, seja ele homem ou mulher, não se desestabiliza porque sente sua falta. Ele se desestabiliza porque perdeu o poder de provocar emoção. E isso fere o ego de uma forma profunda. Você acha que está fazendo pouco? Talvez esteja fazendo exatamente o que mais mexe com ele. Agora presta atenção nisso. Existe um padrão claro de comportamento quando ele percebe que você não liga mais. Provocações, indiferença forçada, jogos emocionais. Nada é aleatório. Tudo segue uma lógica. E quando você entende essa lógica, você deixa de ser peça e vira observador. Hoje você vai enxergar exatamente o que acontece nos bastidores do ego ferido de um narcisista. E depois disso, você nunca mais vai interpretar silêncio como fraqueza. Atitude 1. Ele intensifica as provocações. Quando a pessoa realmente deixa de ligar, o narcisista sente. E sente rápido. O silêncio começa a incomodar, como um eco que ele não consegue controlar. Então ele parte para algo previsível. Provocações. Indiretas nas redes sociais, frases enigmáticas, fotos calculadas. Nada é por acaso. O narcisismo odeia ser ignorado, e quando ele percebe que perdeu o palco, ele tenta acender qualquer luz para chamar atenção, nem que seja com fumaça, porque para ele, ser ignorado é pior do que ser criticado. Ele começa a postar frases do tipo: algumas pessoas perdem o melhor que já tiveram. Parece genérico, mas não é. É uma isca cuidadosamente pensada. Às vezes, aparece em lugares onde sabe que será visto. Outras vezes manda aquele comentário inocente, só para medir reação. É como uma criança cutucando para ver se ainda tem poder. Só que aqui não é inocência, é estratégia de validação. O ego do narcisista precisa ser alimentado como fogo seco, e qualquer faísca serve. Até uma simples visualização já funciona como combustível. Perceba o padrão. Ele faz algo fora do comum, espera a resposta e observa em silêncio. Se a pessoa reage, ele sente que ainda controla a narrativa. Se ela não reage, ele intensifica. Pode exagerar nas publicações, pode tentar provocar ciúme, pode até buscar conflito direto. O estoicismo entra aqui como um escudo invisível, firme e silencioso. Quem entende isso, aprende que nem toda provocação merece palco. Às vezes, a maior resposta é o silêncio sustentado com maturidade. Na prática, o que isso significa? Significa que, se ele posta algo para atingir, a pessoa respira e não morde a isca. Se ele envia uma mensagem ambígua, ela responde de forma neutra ou simplesmente não responde, sem drama, sem discurso, sem confronto desnecessário. Isso desmonta o jogo do narcisismo pouco a pouco, porque o narcisista não sabe lutar contra quem não entra na guerra. E é aí que a dinâmica começa a mudar de verdade, sem barulho e sem plateia. E quanto mais firme ela se mantém, mais ele percebe que perdeu o controle emocional da situação. Atitude 2. Ele finge indiferença exagerada. Quando as provocações já não geram reação, o narcisista muda o jogo. Ele percebe que perdeu o impacto direto e, então, adota uma postura calculada de indiferença exagerada. De repente, parece estar melhor do que nunca. Posta fotos sorrindo demais, frases sobre nova fase, energia elevada, superação relâmpago. O narcisismo adora palco, e agora o palco é a falsa superioridade. Ele quer que todos vejam que está ótimo, especialmente quem deixou de dar atenção. Só que quando se olha com calma, há algo forçado ali. A felicidade soa ensaiada, como se estivesse sendo repetida diante do espelho. Ele age como se nada tivesse doído, como se nunca tivesse se importado, como se a outra pessoa tivesse sido apenas um detalhe passageiro. Mas quem observa com atenção percebe o excesso. Quando alguém realmente está em paz, não precisa anunciar isso o tempo todo. O narcisista, sim, precisa reforçar a própria imagem. Ele constrói uma narrativa pública de sucesso emocional. Fala de liberdade, crescimento, maturidade. Porém, por trás da fachada,
Existe uma tentativa desesperada de preservar o ego que foi atingido quando perdeu o controle. É comum ele começar a mostrar uma rotina perfeita. Amigos novos, lugares diferentes, projetos grandiosos surgindo do nada. Tudo parece acelerado demais. Isso não é coincidência, é estratégia. O narcisismo não tolera a ideia de parecer vulnerável. Então ele transforma a dor em espetáculo. Ele tenta parecer superior, como se estivesse acima de qualquer sentimento. Mas essa performance é frágil. Basta não haver plateia interessada para que a máscara comece a pesar. E o que a pessoa faz diante disso? Simples, mas poderoso. Ela não entra em disputa de felicidade, não responde com indiretas, não tenta provar que também está melhor. Ela continua vivendo a própria vida com sobriedade e firmeza. Entende que indiferença exagerada é só defesa emocional disfarçada. Quando não há reação, a encenação perde sentido. E é aí que o narcisista percebe, mesmo sem admitir, que aquela estratégia não trouxe o controle de volta. Atitude 3. Ele testa seus limites. Quando a indiferença exagerada não produz o efeito esperado, o narcisista parte para algo mais sutil. Ele começa a testar. Não é confronto direto, não é provocação escancarada. É aquele oi sumida, uma mensagem aparentemente casual, uma desculpa qualquer para reaparecer. Pode perguntar algo irrelevante, comentar uma lembrança antiga ou inventar um pretexto bobo só para medir a temperatura emocional. O narcisismo funciona assim. Ele precisa saber se ainda existe acesso, se ainda existe brecha, se ainda existe influência. Esses testes não são inocentes, são cálculos. Ele observa o tempo de resposta, o tom da mensagem, a quantidade de palavras. Se a pessoa responde rápido, ele interpreta como abertura. Se responde frio, ele tenta ajustar a abordagem. É quase como um jogo de xadrez emocional. O narcisista move peças esperando que o outro reaja previsivelmente. E se encontra espaço, ele avança. Se encontra resistência, ele finge naturalidade, como se nada estivesse acontecendo. Muitas vezes, ele cria situações para aparecer por acaso. Frequenta os mesmos lugares, interage com pessoas próximas, comenta algo público que sabe que será visto. Tudo com a intenção de testar limites. Ele quer descobrir até onde pode ir sem ser bloqueado. Quer medir se ainda tem poder de causar impacto. O narcisismo não suporta a ideia de ter sido neutralizado. Por isso, ele testa, ajusta, tenta de novo. É um comportamento repetitivo, quase automático. Na prática, o que muda o jogo é a clareza. Se ele manda mensagem casual, a resposta pode ser objetiva e curta, sem abertura emocional. Se ele tenta criar proximidade, a pessoa mantém distância firme, sem grosseria, mas sem intimidade. O limite precisa ser claro, não agressivo, porque quando o narcisista percebe que os testes não geram avanço, ele começa a entender que perdeu território. E quando alguém não cede nem 1 centímetro, o controle deixa de existir. Atitude 4. Ele parte para o ataque. Quando os testes deixam claro que não há mais espaço para manipulação sutil, o narcisista pode abandonar a máscara e partir para o ataque direto. Aqui, o tom muda. Ele começa a culpar. Diz que a outra pessoa mudou, que ficou fria, que está diferente. Inverte a narrativa como se sempre tivesse sido a vítima. O narcisismo tem dificuldade extrema em assumir responsabilidade. Então, quando perde o controle, tenta recuperar poder criando confusão emocional. Se não consegue seduzir, tenta desestabilizar. Ele pode dizer frases como "você não é mais a mesma pessoa" ou "eu só queria o seu bem". Parece preocupação, mas é acusação disfarçada. O objetivo é simples: provocar culpa. Se a pessoa começa a se explicar demais, ele sente que retomou terreno. O narcisista sabe que a dúvida enfraquece, e quando consegue plantar insegurança, ele ganha fôlego. É uma tentativa clara de reverter a posição de força que perdeu quando deixou de ser prioridade. Em alguns casos, ele reescreve completamente a história. Minimiza erros, exagera falhas alheias, distorce acontecimentos. O narcisismo prefere alterar a realidade a admitir fragilidade. E quanto mais firme a outra pessoa se mantém, mais ele intensifica o discurso. Pode levantar situações antigas, pode trazer terceiros para validar sua versão.
Tudo para recuperar a sensação de superioridade, porque para o narcisista, estar sem controle é insuportável. E qual é a postura inteligente diante disso? Não entrar na defesa emocional exagerada. Não tentar convencer alguém que já decidiu distorcer. Responder com clareza, sem agressividade, e encerrar o assunto quando necessário. Às vezes a frase mais poderosa é: "Eu não concordo com essa versão." Sem gritos, sem drama. Quando não encontra culpa para explorar, o ataque perde força. E é nesse momento que ele percebe que a manipulação já não funciona como antes. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, presta atenção. Existe uma coleção completa que aprofunda exatamente isso que estamos falando aqui. É um livro virtual. Você recebe na hora no seu celular e também no seu e-mail. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E se esse conteúdo está te ajudando a sair desse ciclo, se inscreve no canal. Você não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. Atitude 5. Ele usa outra pessoa como ferramenta. Quando percebe que nem provocação, nem indiferença, nem ataque trouxeram o controle de volta, o narcisista pode recorrer a uma das estratégias mais clássicas do narcisismo: usar outra pessoa como instrumento. De repente, ele aparece com alguém novo, e não é discreto. Pelo contrário, faz questão de mostrar fotos rápidas, exposição intensa, declarações aceleradas. Tudo acontece depressa demais. Não é sobre amor, é sobre impacto. Ele quer ser visto, quer causar reação, quer testar se ainda desperta algo. Essa nova pessoa vira peça de um jogo emocional. O narcisista não está interessado em construir algo sólido nesse momento. Ele está interessado em provocar, em mostrar que é desejado, em insinuar que já seguiu em frente com facilidade impressionante. Mas observe o exagero. Quando alguém realmente encontra algo genuíno, a pressa não é necessária. Aqui, a urgência. Urgência em provar valor. Urgência em restaurar o ego ferido. Urgência em dizer, sem palavras diretas: "Eu posso substituir você." Muitas vezes, ele faz questão de que a notícia chegue. Amigos em comum sabem. Redes sociais são atualizadas. Comentários estratégicos aparecem. É uma vitrine emocional. O narcisismo usa pessoas como ferramentas de validação. E isso revela algo profundo. Ele não suporta a sensação de ter sido deixado para trás. Então, tenta inverter a dor, criando a ilusão de que foi ele quem venceu. Só que essa vitória é frágil, porque depende da reação de quem está assistindo. E o que desmonta essa estratégia? A ausência de competição. Não comparar, não investigar, não reagir publicamente. Entender que quem precisa exibir demais está tentando convencer a si mesmo. A postura firme é continuar focado na própria vida, sem entrar na narrativa da substituição. Quando não há ciúme, não há disputa, não há palco. E sem palco, o narcisista percebe que a encenação perdeu força. E isso atinge muito mais do que qualquer confronto direto. Atitude 6. Ele alterna entre frieza e carinho. Quando a estratégia de exibição não produz o efeito desejado, o narcisista pode adotar um padrão ainda mais confuso: alternar entre frieza e carinho. Um dia ignora completamente. No outro, envia uma mensagem sentimental, como se nada tivesse acontecido. É um movimento calculado. O narcisismo entende que a previsibilidade fortalece o outro, então ele cria instabilidade. Essa oscilação não é descontrole, é método. Ele quer provocar dúvida, quer que a pessoa se pergunte: o que está acontecendo agora? Essa alternância gera confusão emocional. Quando alguém recebe silêncio, tende a se afastar, mas quando recebe um gesto inesperado de carinho, pode sentir esperança. E é exatamente isso que o narcisista explora. Ele oferece pequenas doses de atenção para manter o vínculo ativo. Não é afeto constante. É migalha emocional intermitente. Um elogio aqui, uma lembrança carinhosa ali, seguido de afastamento repentino. O ciclo se repete até que a outra pessoa se sinta emocionalmente instável. Esse padrão é poderoso, porque mexe com a expectativa humana. O cérebro começa a esperar a próxima recompensa. O narcisismo utiliza essa dinâmica como forma de manter controle sem compromisso real. Ele não entrega estabilidade, entrega suspense. E enquanto a pessoa tenta entender o comportamento, ele observa. Se ela se aproxima quando recebe carinho, ele percebe que ainda tem influência.
Se ela se mantém firme mesmo diante da oscilação, o jogo começa a falhar. Na prática, a chave está em não reagir à variação de temperatura. Se ele ignora, a pessoa mantém a postura. Se ele envia mensagem sentimental, ela responde com equilíbrio, sem mergulhar de volta. Consistência é o que quebra a manipulação intermitente. Porque quando não há euforia diante do carinho, nem desespero diante do silêncio, o controle emocional deixa de existir. E o narcisista começa a perceber que sua antiga fórmula já não tem o mesmo efeito. Atitude 7. Ele começa a se sentir desafiado. Quando percebe que nenhuma das estratégias anteriores funcionou, o narcisista entra em um território delicado. Ele começa a se sentir desafiado. Não é mais sobre reconquistar por afeto, é sobre recuperar influência. Quando a pessoa deixa de reagir, deixa de explicar, deixa de se justificar, algo muda na dinâmica. Ela deixa de ser previsível. E para o narcisismo, perder previsibilidade é perder controle. É como tentar apertar um botão que já não responde. Nesse ponto, o silêncio da outra pessoa começa a incomodar mais do que qualquer confronto. Porque o narcisista entende conflito. Ele sabe jogar nesse campo, mas não sabe lidar com indiferença consistente. Quando percebe que virou alguém que não consegue mais manipular, algo interno é ativado. Surge a obsessão, não necessariamente amor, mas necessidade de restaurar domínio. Ele começa a observar mais, a tentar entender o que mudou, a procurar brechas invisíveis. É comum que ele intensifique a vigilância, visualiza tudo, acompanha movimentos à distância, pergunta indiretamente sobre a vida da outra pessoa. Não porque esteja interessado de forma saudável, mas porque sente que perdeu território. O narcisismo não tolera a ideia de ter sido neutralizado. E quando o silêncio vira postura firme, ele se transforma em ameaça. Não é o barulho que assusta o narcisista, é a ausência dele. A força aqui está na consistência. Não é um silêncio vingativo, é um silêncio decidido. A pessoa segue vivendo, trabalhando, se fortalecendo, sem anunciar nada. Não precisa provar que está bem, apenas está. E isso desafia profundamente quem sempre dependeu da reação alheia para se sentir poderoso. Quando o narcisista percebe que não tem mais acesso emocional, ele entende, mesmo que não admita, que a influência acabou. E esse entendimento é o que mais o desestabiliza por dentro. Atitude 8. Ele entra em colapso interno, mesmo que não mostre. Quando todas as tentativas falham, provocação, indiferença, ataque, substituição, manipulação intermitente, o que sobra para o narcisista é algo que ele evita a qualquer custo, o confronto com o próprio ego ferido. Por fora, ele pode continuar posando de forte, pode manter a imagem pública intacta, pode até repetir que está melhor do que nunca, mas por dentro, algo foi atingido. O narcisismo é estruturado sobre validação externa. Quando essa fonte seca, o impacto é silencioso, porém profundo. Ele dificilmente vai admitir. Não espere confissão ou arrependimento explícito. O narcisista protege a própria imagem com unhas e dentes. Porém, o colapso interno aparece em sinais sutis. Irritação excessiva, necessidade constante de provar valor, comparações indiretas, tentativas desesperadas de parecer superior. Tudo isso revela que o ego foi tocado. E quando o ego de alguém que vive de controle é ferido, a sensação é quase insuportável. Existe uma verdade que poucos enxergam. O narcisista não sofre pela perda da pessoa em si, mas pela perda da influência que exercia sobre ela. O que dói não é o amor, é o controle que escapou. Quando percebe que já não provoca reação, que já não domina emoções, que já não é prioridade, algo se quebra internamente. E esse rompimento não tem plateia. Ele acontece em silêncio, longe das redes, longe dos discursos de superioridade. E é aqui que o jogo muda de forma definitiva. Porque quando a pessoa entende que não precisa reagir para vencer, ela assume uma posição invisível de poder, sem gritar, sem confrontar, sem competir. Apenas se mantém firme. E o narcisista sente, mesmo que nunca admita, mesmo que continue representando força. O ego atingido é o que mais dói. E quando não há mais acesso emocional, não há mais controle. É nesse ponto que a dinâmica se encerra de verdade.
Se tudo o que você ouviu aqui fez sentido, comenta uma frase simples. Isso fez sentido para mim. Ou, eu precisava ouvir isso. Quando você escreve isso, você não está só comentando. Você está assumindo que enxergou o jogo, e isso já é um passo enorme. Você não é fraco, não é fraca. Não é exagerado. Você ficou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível. O narcisismo confunde, distorce, faz você duvidar da própria memória. Isso machuca, isso cansa, e tem uma ferida real aí dentro. Mas existe também um caminho claro de reconstrução. E ele começa quando você entende o que viveu e para de se culpar por isso. Por isso eu preciso te dizer algo com clareza. Você não pode deixar esse entendimento pela metade. Existe um material que organiza tudo isso que você sente, tudo o que você viveu e nunca conseguiu nomear. Ele coloca luz onde antes só havia confusão. Não é sobre curiosidade. É sobre libertação emocional. É sobre recuperar sua força de forma consciente. E agora não é apenas um livro isolado. É uma coleção completa, reunindo tudo o que você precisa para entender o narcisismo, reconhecer padrões, fortalecer sua mente e reconstruir sua autoestima. Um conteúdo complementa o outro. É como se cada parte encaixasse exatamente nas dúvidas que você carrega há anos. E deixa eu explicar de forma simples. É um livro virtual. Você recebe direto no seu celular e também no seu e-mail, na hora. Não precisa esperar entrega física. Não precisa sair de casa. Você pode ler com calma, no seu ritmo, no horário que quiser. É direto, simples e acessível. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo. É só clicar, sem mistério. Está ali para você dar o próximo passo com segurança. E se esse conteúdo está abrindo seus olhos, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você não está sozinho, nem sozinha. Esse é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. E a sua nova fase começa quando você decide não voltar mais para o mesmo ciclo. Até o próximo vídeo.